Beneficiários Unimed Campo Grande, em especial as mulheres que recentemente receberam uma notícia especial trazendo uma novidade preciosa. Vou ser mãe, estou gestante. Diante dessa novidade, muitas estarão alcançando a realização de um sonho. Outras, talvez diante de uma surpresa, de algo que não estava previsto nem planejado. Seja o sonho, ou seja a surpresa com a maternidade, o mistério da vida já está em você. Dúvidas, questionamentos, temores, expectativas. Esta nova etapa da vida já teve início e tudo já está acontecendo. São transformações que ocorrem em você, em seu corpo, em seus sentimentos. Transformações também nas suas relações afetivas, com seu companheiro, com seus familiares, no trabalho. Ou seja, o impacto já está acontecendo no presente e no futuro. E nesta nova etapa que se inicia, existe um percurso a ser percorrido. E ele já deu a largada. Neste percurso, ao final de 9 meses, você encontrará com o momento mágico da maternidade. E para isso você precisa seguir com segurança. Mas quais serão as suas necessidades? Apoio da sua família, dos seus familiares, do seu esposo, do seu companheiro. Precisa também realizar o pré-natal. Precisa também de informações, de conhecimento e de orientações. Para seguir em segurança e para chegar em segurança no momento do parto, onde chega o seu bebê, que também deve vir saudável e seguro. A partir do conhecimento dessas necessidades que existem nesse momento tão especial, a equipe de saúde da Unimed Campo Grande faz um convite para as futuras mamães, para que possam participar da linha de cuidado de gestantes. Essa linha de cuidado é coordenada por uma enfermeira, conta com o apoio de uma equipe multiprofissional e estará à disposição de quem desejar. Mas o que essa linha de cuidado tem a oferecer? O curso de gestante. Esse curso ele é formado a partir da elaboração de aulas ministradas por médicos obstetras, pediatras ou de outras especialidades, aulas ministradas por outros profissionais, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, que trabalham conteúdos e assuntos pertinentes e essenciais para quem está no caminho da maternidade. Oferece ainda oficinas temáticas, abordando outros temas, outros assuntos que são complementares ao curso de gestante. Ainda a equipe que trabalha de apoio, equipe multidisciplinar, elabora e disponibiliza conteúdos, materiais importantes para o autocuidado da gestante e cuidado dos bebês, e que são encaminhados via lista de transmissão para os contatos das gestantes que estão inseridas na linha de cuidado. E o grande destaque, o grande diferencial dessa linha de cuidado é justamente o autocuidado apoiado para a gestante, por meio de um canal de comunicação, onde a gestante em qualquer momento ela pode entrar em contato para tirar as suas dúvidas, para diminuir as suas angústias. E também o monitoramento, que é a verificação periódica, o acompanhamento da execução do pré-natal, que é o grande roteiro para conseguir ter êxito e conseguir chegar na maternidade de uma maneira saudável. Esse é o diferencial. Faço o convite e contamos com a participação de vocês. Meu nome é Sandra Cristo, sou médica, coordenadora da Atenção Integral à Saúde da Unimed Campo Grande. Aguardamos vocês, contamos com a presença para que a gente possa contribuir nesse momento tão especial e preparar a chegada desse bebê.
Acesse os nossos contatos, os nossos canais de atendimento e confirme a sua participação nessa linha de cuidado. Até breve. Olá, meu nome é Alessiane, eu sou nutricionista e hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre a importância da nutrição durante o período gestacional e como ela pode contribuir para o desenvolvimento do bebê. Pequenos erros alimentares são significativos do desenvolvimento desse bebê no futuro. Então, uma boa alimentação durante o período gestacional acaba significando se esse bebê vai ser um adulto saudável, se vai ter alguma patologia associada. Dentro da nutrição, nós trabalhamos com 3 princípios que eles acabam não tendo uma variação, né? O que a gente vai ter um cuidado é na quantidade e o tipo de alimento que a gente vai estar utilizando dentro da gestante. Um deles seria a variedade alimentar. Dentro desse princípio, é importante que a gente tenha um cuidado de sempre estar variando entre os alimentos, os nutrientes, para que a gente consiga absorver de uma maneira mais completa essas refeições. Nós temos também a moderação, é importante que seja consumido de forma moderada a quantidade de cada alimento, né, para que a gente não tenha um excesso de caloria de determinado nutriente. E por fim nós temos o equilíbrio, que acaba sendo uma junção dos 2 princípios anteriores, né? Então ele acaba sendo responsável por nos fornecer uma quantidade e qualidade dentro dessa ingestão alimentar, né? Então o princípio principal é essa variedade alimentar. Dentro de um plano alimentar, é importante que seja ingerido os macronutrientes que são responsáveis por fornecer energia e participar desse processo de produção, de desenvolvimento do feto. As proteínas, principalmente as proteínas de origem animal, elas são responsáveis por estar auxiliando nas células e tecidos do bebê, nessa formação do bebê, e também acaba auxiliando na sustentação da mãe. Então acaba auxiliando nesse ganho de massa muscular, para que a mãe tenha mais sustentabilidade para estar passando por esse período gestacional. Já o carboidrato é responsável por fornecer grande energia durante todo esse processo gestacional, principalmente por ser uma fonte de energia para o sistema nervoso central dessa mãe. O carboidrato, principalmente os carboidratos simples, né, os integrais, acabam auxiliando no controle dessa mãe que vem a desenvolver futuramente uma diabetes gestacional, né? Então ele acaba auxiliando nos níveis, no controle desse diabetes gestacional dessa mãe. E por fim, dentro dessa classe dos macronutrientes, nós temos os lipídios. Os lipídios acabam fornecendo também uma energia extra durante o período gestacional e ele é necessário para a formação dos hormônios e principalmente da absorção de vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas A, D, E e K. Essas vitaminas exclusivamente são absorvidas no trato intestinal e precisam dessa ingestão alimentar junto com os lipídios para fazer uma maior absorção. Os lipídios, é importante a gente destacar que dá preferência aos óleos vegetais, os peixes, né, que a gente encontra o ômega 3, que mais pra frente a gente vai falar dessa importância, né? Então acaba auxiliando nesse processo e fechando esse ciclo de macronutrientes, que são as principais energias, fontes de energia para essa mãe e para esse bebê. Já em relação às vitaminas, é importante a gente destacar as vitaminas do complexo B. Tá? Principalmente para estar auxiliando nesse processo na formação neurológica, né? Especificamente a vitamina B3, onde nós encontramos nas verduras, legumes, gema de ovo, proteína de origem animal, né? Então a carne vermelha magra, os leites e derivados. Temos também a vitamina B9, que acaba também auxiliando nesse processo, nessa formação neurológica do bebê, né? A gente encontra em grande quantidade nas castanhas, nas oleaginosas, nas nozes. Tá? E aí nós temos também a vitamina B1. Nesse caso da vitamina B1, ela acaba já auxiliando no ganho de peso do bebê. Tá? Então a vitamina B1 a gente encontra em fontes como cereais integrais, frutas, os ovos, algumas proteínas animais também como o leite e alguns legumes. E por fim nós temos a vitamina B6, que é importantíssima na depressão pós-parto, justamente para prevenir que essa mãe venha a desenvolver uma depressão pós-parto futuramente. Mas é importante que todas essas vitaminas acabam sendo como uma reserva para essa mãe. Então, não é só no momento que você ganha o bebê, no momento
do pós-parto que você deve consumir essas fontes de vitamina. Então, a vitamina B6 nós encontramos no milho, nos miúdos como fígado, peixes, leites e derivados, né? Então, vocês viram que fontes de proteína, a gente encontra grande concentração das vitaminas do complexo B. Bom, então agora em relação aos minerais, a gente vai falar um pouquinho sobre o ferro. O ferro ele acaba já auxiliando na formação de hemoglobina, prevenindo que essa mãe venha a desenvolver futuramente uma anemia, né? Então é um mineral muito acompanhado durante o acompanhamento nutricional dessa mãe no consultório, tá? Dentro do ferro a gente consegue dividir em 2 subtipos. Então nós temos o ferro M, que é encontrado exclusivamente nas proteínas de origem animal, tá? Então a gente consegue absorver de uma melhor maneira esse ferro da proteína animal. E temos também o ferro não M. O ferro não M já é encontrado nos vegetais, nos folhosos verdes escuros, até mesmo no açaí, nos grãos, né? Só que o ferro não M ele não é absorvido de uma maneira, vamos dizer, tão completa, né, pelo nosso organismo. É importante destacar uma dica que o consumo desses alimentos com uma vitamina C favorece a absorção do ferro. Então, logo após uma refeição, acabou de consumir um almoço com uma carne de panela, uma proteína de origem animal, é importante estar consumindo um suco de laranja, um suco de limão. Nesse caso dos sucos é importante ter esse cuidado, né, para estar sempre diluindo, justamente para não aumentar muito a frutose dessa fruta, que nada mais é do que açúcar, né? E aí, né, dentro dessa vitamina C, a gente vai estar auxiliando na absorção desse ferro, tá? Outra dica também interessante é que você utilize uma laranja, por exemplo, como uma sobremesa logo após essa refeição, para estar favorecendo a absorção do ferro que você consumiu durante toda aquela refeição do almoço. Nós temos então também dentro da classe dos minerais o cálcio, né? Acaba sendo responsável por estar auxiliando na produção desse leite, né? Estimular a lactação de você mãe, a manutenção da pressão sanguínea, formação dos brotos dentários, né? Logo durante esse período de formação fetal do bebê. O magnésio, que auxilia na formação e no crescimento dos tecidos. E o fósforo, que acaba auxiliando na formação também dos brotos dentários e do esqueleto ósseo, né? Acaba sendo o ferro, cálcio, magnésio, fósforo, acaba sendo um dos minerais mais importantes e mais utilizados durante o período gestacional. Bom, nós vimos aí então a importância, né, dos macronutrientes, das vitaminas, dos minerais durante todo esse período gestacional, né? Então a gente teve uma ideia de como realmente a ingestão alimentar, a boa nutrição, os hábitos alimentares saudáveis dessa mãe acaba auxiliando no desenvolvimento, no crescimento do seu bebê. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre como que funciona esse período de formação, da importância da nutrição nos trimestres das gestações, né? No primeiro trimestre, acaba sendo importante para o desenvolvimento e diferenciação dos órgãos fetais, né? É muito comum no primeiro trimestre sintomas como enjoo, náusea, né? Então a perca de peso dessa mãe é muito comum no primeiro trimestre, acaba não sendo tão preocupante se essa mãe elimina entre 2 a 3 quilos durante esse período do primeiro trimestre, né? Até porque é um período de adaptação. Por isso, a gente frisa bem a importância dessa mãe se nutrir muito bem antes dessa gestação. Você que teve essa oportunidade, ou uma conhecida sua que tem a oportunidade de estar se programando, né? É importante que elas tenham essas reservas nutricionais, porque futuramente, de acordo com o passar dessa gestação, a gente vai ver a importância, né, e como uma mãe bem nutrida acaba auxiliando no desenvolvimento para que tenha uma gestação tranquila, sem nenhuma intercorrência. Bom, no segundo trimestre, então, nós temos a formação das células adiposas, a partir do segundo trimestre desse bebê, né? Acaba sendo o período mais adequado, mais propício para a adequação alimentar dessa gestante, né? No primeiro trimestre, a gente acaba fazendo uma adaptação para aquela gestante, porque é muito comum um enjoo, um mal-estar, então a gente precisa que aquela gestante se nutre,
né? Então a gente acaba adaptando, dando preferência aos alimentos que ela tem mais o hábito de consumir, que gosta mais, né? Tem preferência maior com determinado alimento. E aí, a partir do segundo trimestre, a gente começa a fazer uma adequação alimentar, porque é a partir desse trimestre que a gente começa a ter um ganho significativo de peso dessa mãe, né? Então, o bebê acaba desenvolvendo mais, a mãe acaba necessitando de mais energia, né? De ingerir mais energia, então a gente precisa desse controle, desse cuidado, tá? Então, o ganho de peso adequado é primordial. Então, essa gestante que venha a ter, antes dessa gestação, um peso pré-gestacional, né, que a gente fala, um peso pré-gestacional adequado, ele vai ser significativo, né, diferente de uma mãe que já engravidou sobrepeso ou com uma obesidade, né, então a gente tem que ter um cuidado um pouquinho mais vamos dizer, imprescindível, né, um cuidado maior com essa gestante. Tá? Para quem não sabe, o IMC pré-gestacional é o peso que essa mãe tinha antes de engravidar, tá? Então, o IMC a gente faz o peso dividido pela altura quadrada dessa mãe, para que a gente consiga identificar qual que era o seu peso antes, né? Como que ela estava de classificação nutricional antes dessa gestação. Já no terceiro trimestre, nós já temos uma ausência da absorção de proteína, de cálcio e de ferro por essa mãe. Por quê? Nesse período ocorre uma maior demanda do bebê desses nutrientes, desses minerais, tá? Então, essa mãe, o nosso corpo, como uma máquina perfeita que lá no início desse período gestacional, ele fez essa reserva, ele guardou para a mãe, para esse bebê, para ser utilizado no finalzinho desse período gestacional. Tá? Então, essa ausência, essa deficiência de absorção não vai prejudicar porque o corpo ele já teve essa reserva. Por isso, a importância, né, da gente adequar a partir do segundo trimestre essa alimentação. Tá? Então, ocorre principalmente no terceiro trimestre a formação da massa muscular desse bebê e o maior crescimento do feto. Tá? Então, realmente é para fechar aí todo esse ciclo gestacional dessa mãe, desse bebê. O fator determinante para o ganho de peso dessa mãe durante todo esse período gestacional, ele se analisa através desse peso dessa mãe antes do período gestacional, né? Então, uma mãe de baixo peso, classificada como uma magreza, ela tem que ingerir aí, em média 510 gramas por semana a partir do segundo trimestre de gestação dela, tá? Totalizando aí entre 12 a 18 quilos no final de toda essa gestação. A mãe com o peso normal, a eutrofia, né, o peso adequado, ela deve ganhar aí, em média 420 gramas semanais, né, totalizando aí no máximo 16 quilos no final dessa gestação. O sobrepeso, a gestante que já engravidou com uma classificação de sobrepeso deve ingerir aí uma média de 220 gramas semanais, totalizando um ganho de 5 a 9 quilos no final dessa gestação. E por fim, a gestação gemelar, né, seria uma média de 700 gramas por semana, totalizando aí de 16 a 24 quilos no final dessa gestação. Tá? Então, vocês viram que isso vai variar de acordo com o IMC, de acordo com o peso dessa gestante antes desse período gestacional e também, lógico, do período de adaptação dessa gestante dentro dessa nova rotina, né? Dessa nova condição, né? Desse corpo dessa mulher. Bom, então dentro desse ganho de peso final durante o período gestacional, a gente tem que levar em consideração também das outras funções que o nosso corpo acaba se adaptando, né, para esse período gestacional e que acaba, lógico, obviamente, pesando também, né? Então não é somente o peso, a gordura que essa mãe aumentou durante esse período, né? Mas a gente vai ver também no quadrinho, que fica bem exemplificado, né? Que só o feto, ele pesa em média de 2,8 kg a 3,2 kg. O útero, 700 gramas. O estoque materno de nutrientes, 2,8 kg. A placenta e o cordão umbilical, cerca de 500 gramas. O líquido amniótico, 600 gramas e as mamas, 400 gramas. Né? Então, dá um total aí de 11 quilos
né, que essa mãe ganha somente com essa demanda, né, esse processo de adaptação do nosso corpo, tá? Então por isso que muitas mães, logo quando ganham o bebê, né, durante o período de amamentação, sempre falam, né, nossa, eu perdi 10 quilos, eliminei 11 quilos, mas nem sempre é de peso dessa mãe, e sim dessas reservas energéticas, dessa condição gestacional que ela acabou passando. Bom, nessa planilha é possível a gente analisar qual que é a diferença de necessidade nutricional, necessidade calórica dessa mãe, a diferença de uma mulher adulta, né, que não está no período gestacional, e de uma mulher que está passando por esse processo aí de gestação, tá? Então, só de energia, a gente tem um acréscimo de 13,6% a 22,7% de caloria comparado a uma mulher adulta que não fora do período gestacional. Então, uma diferença bem significativa. As proteínas e os aminoácidos variam de acordo com uma gestante adulta e uma gestante adolescente. Então, a gestante adulta ela tem um acréscimo de 20% em cima dessa proteína e a adolescente 40%. Os carboidratos não tem nenhuma diferença, acaba sendo a recomendação de gramas diárias, tanto para uma gestante adulta quanto para uma mulher sem essa condição gestacional, tá? As fibras variam de 12%, né, comparado a uma mulher adulta. As vitaminas, como o ácido fólico, tem um acréscimo de 50%, né, justamente porque o ácido fólico é responsável para estar fornecendo e prevenindo disfunções neuronais, né, desse bebê. O cálcio, um acréscimo de 30%, somente exclusivamente nas adolescentes, que necessitam mais de uma reserva maior de cálcio. Ferro acaba sendo 50%, tá? Um outro macronutriente que não tem diferença além do carboidrato são os lipídios, que continuam sendo 30% indicado para uma mulher adulta, né, sem a condição de gestação, e também para essa gestante. Dentro então do acompanhamento no ambulatório dessa mãe, a gente analisa alguns exames bioquímicos, né? Preferencialmente a dosagem de hemoglobina, que é muito significativa de anemia, se essa mãe apresenta anemia ou não. A albumina plasmática, né, que a gente acaba detectando se essa mãe tem uma reserva de proteína, né? Então se essa mãe tem uma quantidade de proteína adequada para esse período gestacional. E o retinol sérico acaba sendo mais uma questão de saúde pública, né? Tá muito relacionado a mortalidades, a morbimortalidade. Então, dentro desse quesito saúde pública, acompanhamento dentro do nosso país, a gente acompanha também essa concentração de vitamina A dessa gestante. Bom, então nós falamos, né, desse ganho de peso, né, dessa importância e como funciona esse fluxo, o ganho de peso dessa gestante, né? E aí agora a gente chega na dúvida principal da maioria das gestantes, né, que seria o que comer, né, durante o período gestacional, o que comer durante a amamentação, né? Então não existe regra, né? É uma mãe que mantém uma alimentação balanceada, qualitativa, ela não vai ter interferência, ela não vai ter intercorrência nesse período gestacional dela, né? O importante é que tenha um cuidado na quantidade, na frequência dessas refeições, né? Geralmente eu indico uma média de 6 refeições, podendo chegar até 8, de acordo com essa mãe, caso ela tenha algum desconforto, alguma azia, náusea, né? E também durante esse período de lactação, né, de amamentação. Durante o período de amamentação pode ser que seja necessário a gente fracionar ainda mais essas refeições, tá? Mas basicamente a gente compõe então do café da manhã. O café da manhã ele é a principal refeição do nosso dia, tá? Então ele tem que ser composto por uma fonte de proteína, leite ou derivados, né, um queijo, um iogurte, os cereais, né, no caso os pães integrais, flocos de cereais, aveia, granola, né, cereais dessa família. Frutas também acaba auxiliando, né, sendo uma fonte de frutose, né, junto aí com uma fonte de fibra, né.
acaba fechando esse café da manhã. E aí nós partimos para os lanches intermediários. Então, um lanche intermediário vai dar um intervalo aí de entre 2 a no máximo 3 horas entre uma refeição a outra, né? Então, esse lanche intermediário é um lanche de baixa caloria, tá? Basicamente, a gente dá preferência mais para frutas, sucos, com pães, cereais, né? Também de origem integral, né? E os leites e os derivados, né, como um queijo, um iogurte também dentro desse período. Já o almoço, né, que entra dentro daquela classificação de principais refeições, né, o café da manhã, almoço e jantar são as principais refeições, né. Então, no almoço, é importante que a gente dê preferência às leguminosas, né, então feijão, ervilha, lentilha, junto com uma proteína de origem animal, né, de preferência uma proteína leve, né, de fácil preparo, então cozido, grelhado, assado, uma carne magra, né, uma proteína magra. O arroz, no caso, dar preferência ao arroz integral, ou você pode estar substituindo por uma raiz, né, então uma mandioca, uma batata, você pode estar fazendo também essa troca, essa substituição, ok? E lógico, obviamente, a salada, tanto crua quanto os legumes refogados, não tem uma sequência, né? Então pode ser de ambas as partes. E aí no jantar, nós finalizamos, é basicamente como se fosse o almoço, né? O jantar composto por uma proteína, nesse caso é importante que a gente tenha o cuidado e evitar consumir proteína de origem carne bovina, né? Porque a carne bovina ela demora muito mais tempo para ser digerida, então você fica saciada por muito mais tempo, muito fadigada, né? Então pode ser que te dê um desconforto nesse período da noite, né? Então dá preferência para um frango, um peixe, junto com essa proteína, com cereais, né? O arroz integral, uma batata, uma raiz, né? Conciliando aí. E lógico, o legumes, uma saladinha de folhas, nesse horário também é propício. É importante que o jantar seja feito em média de 2 a 3 horas antes de deitar, justamente para não dar esse desconforto, essa azia logo quando você deita, né? Então é importante respeitar esse processo, esse período de digestão. Bom, quais os cuidados importantes que nós temos que ter então dentro dessa ingestão alimentar, né? Acaba sendo uma figurinha repetida, mas é importante sempre a gente trazer, né, o malefício que esses alimentos acabam ocasionando, né, para o bebê, né, que acaba sendo o mais importante, né, no período gestacional. Então a cafeína, a gente encontra, muita gente tem dúvida que é só no café que a gente encontra a cafeína. Não, a gente encontra cafeína no chocolate, no cacau, e até mesmo em analgésicos, né, de remédios como medicamentos contra a gripe, né, contém cafeína também. Tá? Então a cafeína ela é responsável por a redução do crescimento fetal desse bebê, prematuridade, restrição no crescimento intrauterino pode estar afetando também, o baixo peso do bebê ao nascer, aborto espontâneo e também más formações. Tá? Então realmente tem que ter um cuidado maior nessa ingestão de cafeína e o limite para a gestante é de 300 miligramas ao dia, tá? Não pode ultrapassar disso. Outro cuidado importante é o álcool, né? Obviamente, o álcool não deve ser ingerido em nenhuma fase da gestação, né? Nem mesmo o álcool que a gente encontra no própolis, né? Então tem que ter esse cuidado da ingestão do álcool, porque ele atravessa a barreira. Na verdade, cuidado de ingestão não, né? Não deve ser ingerido o álcool, né? De maneira alguma durante esse período gestacional, porque o álcool ele acaba atravessando a barreira placentária, né, e ele chega diretamente ao bebê, né, e o bebê ali naquele ambiente não ocorre uma produção muito baixa de enzima que é responsável pela degradação desse álcool. Então o bebê ele fica muito tempo naquele ambiente, né, cercado de álcool, né, e afetando impregnando, né, esse líquido amniótico dentro daquele ambiente que o bebê se encontra. Tá? O álcool ele é responsável pela síndrome alcoólica fetal, né, que é a SAF. Então a SAF acaba ocasionando baixo peso desse bebê ao nascer, irritabilidade, retardo do desenvolvimento,
anormalidades craniofaciais e também cardiovasculares, retardo mental leve e moderado, irritabilidade e baixo rendimento escolar, né? Então, ele acaba afetando muito nesse bebê, nesse período gestacional e no futuro desse bebê. Por fim, um desses cuidados também devem ser tomados com os adoçantes, tá? O adoçante, ele geralmente é utilizado para aquela mãe que já está com uma classificação aí de sobrepeso, obesa, né, que sempre fica na dúvida, né, tem que cortar isso, aquilo. Então, no caso dos adoçantes, geralmente eu não trabalho, não gosto de estar indicando, porque tem estudos, né, já teve alguns estudos científicos trabalhando esse processo do adoçante em ratazanas, né, gestantes, e foi identificado que ele acaba ocasionando a produção de câncer, né, nesses ratos, né, foram comprovados. Então, é melhor evitar, né? No caso do aspartame, a sucralose, o acesulfame K e o estévia, acabam sendo considerados seguros porque não foram encontrados, mas ainda assim não tem estudos completos, né, comprovando realmente que eles não são maléficos para essa mãe, para essa gestante. Então é importante não consumir, né? A gente deve estar estimulando os outros paladares, né? A gente desde pequeno só está acostumado com o doce, o salgado, né? Mas é importante a gente estar estimulando os outros paladares como o azedo, o amargo, né? Então geralmente é cortar, né? Tenta reduzir esse açúcar ou, em alguns casos, né, é necessário mesmo estar cortando o açúcar dessa mãe. Bom, e os desconfortos da gestação mais comum, no caso das náuseas e vômitos, a gente consegue estar auxiliando também com a ingestão alimentar, tá? Então a náusea é mais frequente, náusea e vômito mais frequente no primeiro trimestre, a gente consegue estar amenizando esses sintomas através do aumento do fracionamento dessas refeições, né? E a ingestão de pouco alimento. Então é muito melhor você ingerir, comer, se alimentar várias vezes ao dia, né, do que poucas vezes e comer uma quantidade muito grande. Então ele vai estar favorecendo esse desconforto, né, esse vômito, né, essa náusea. A ingestão de alimentos secos também é interessante, é indicado, tá? Evitar alimentos muito paposos, líquidos, é importante estar evitando também. Dá preferência também aos carboidratos simples, nesse caso, né, como é no primeiro trimestre, nos primeiros trimestres da gestação, os carboidratos simples a gente acaba auxiliando, lógico que vai da individualidade de cada gestante, porque nem toda gestante pode estar consumindo, né, os carboidratos simples, principalmente as gestantes obesas, né? Então a gente pode estar utilizando os carboidratos simples, como os biscoitos, aqueles biscoitinhos de polvilho, bolacha, a gente pode estar utilizando para que essa mãe não fique um período muito longo em jejum, né? Acaba não prejudicando o dia a dia dela. O gengibre, ele também acaba auxiliando nesse processo, porque ele previne a êmese, né? Esse processo de enjoo. Então, você pode estar consumindo cristalzinhos de gengibre, né? A gente encontra em farmácias, é bem fácil de achar. Você consome os cristalzinhos de gengibre durante o dia, pode estar colocando na preparação do seu arroz também, pode estar sendo ingerido. Para a azia, a gente indica também o fracionamento dessa refeição em poucos volumes, né? Consumir mais vezes ao dia, em pouca quantidade, é o indicado. Mastigar bem esse alimento, tá? Porque geralmente no período gestacional, com o desenvolvimento, o crescimento do bebê, acaba como se estivesse aproximando, né, mais o estômago do esôfago. Então, realmente, esse desconforto acaba ocasionando por conta da produção do nosso suco gástrico, né? Então, quando a gente mastiga mais, evita consumir líquidos durante essa gestação, o volume desse alimento no estômago acaba sendo menor. Então, ele junto com esse suco gástrico acaba não afetando, não dando tanto desconforto nesse período gestacional. Outra alternativa também importante é não ingerir o alimento e já deitar, né? Então é importante respeitar esse intervalo, né?
se alimentar e respeitar um intervalinho aí de 2 a 3 horas antes de deitar, justamente para evitar que esse suco gástrico ele volte, né, pelo esfíncter para o esôfago e aí ocasionando essa azia. Uma observação importante que a gente tem que ter é que os alimentos ácidos não precisam ser evitados, tá? Como acaba sendo uma consequência da fisiologia dessa gestação, então os alimentos ácidos não vão ocasionar não são eles que são responsáveis por estar ocasionando essa azia. Por fim, um dos desconfortos muito presentes, muito relatados por vocês mães, é a constipação, né? A constipação, ela se dá devido à redução da motilidade, né, do cólon, e ele está relacionado a um polipeptídeo, né, que é produzido pelo intestino delgado, né, que é a motilina. A motilina, ela acaba estimulando as fibras lisas do intestino para que ele funcione de uma maneira mais correta no peristaltismo do intestino, né? Para quem não sabe, o intestino ele acaba fazendo uns movimentos de peristaltismo e através desse peristaltismo ocorre a evolução dessas fezes durante todo o trato intestinal. Né? Então, como ocorre a redução desse polipeptídeo, né? Essas fibras acabam sendo reduzidas, o intestino, as fezes acabam ficando por um tempo muito maior nesse intestino, né? E durante todo esse processo de digestão, obviamente, contém água. E aí, durante todo esse trato intestinal, a gente acaba absorvendo mais água. Tá? Então, é muito comum mesmo essa constipação nessas mães, né? As fezes mais firmes, né? Justamente por conta dessa questão fisiológica, tá? Então, é importante estar ingerindo uma quantidade muito rica de fibras, né? A gente recomenda 28 gramas de fibras ao dia, né? Conciliado com uma alta ingestão de água, né? Porque a fibra absorve a água e empurra o bolo fecal. Por isso que é importante conciliar esses dois fatores e, lógico, uma alimentação rica em fibra, alimentos in natura, acaba sendo um conjunto aí, todos estes. Bom, chegando então à lactação, né, a amamentação desse bebê, a gente deve dar preferência. Não existe, na verdade, a conversa de que determinado alimento estimula mais a produção de leite. Não, acaba sendo um mito realmente, né? Uma mãe que teve uma alimentação durante todo o período gestacional balanceada, qualitativa, é uma figurinha bem repetida, né, que a gente fala desde o início, mas é porque realmente é verdade, é muito significativo, né? Então, uma mãe que tem uma alimentação balanceada, qualitativa, ela vai produzir o leite adequado para o seu bebê. Né? Então, algumas recomendações, umas orientações que eu vou dar, vão estar auxiliando para que essa mãe consiga produzir de uma maneira maior, né? De uma maneira mais qualitativa esse leite para essa mãe. Então, o consumo de, no mínimo, 3 litros de água ao dia é necessário, né? O líquido, ele dá mais volume pro leite, estimula mais o fornecimento de leite para esse bebê. Gorduras boas, né? Gorduras de origem vegetal, então azeite, óleo de canola, óleo de girassol, estimula a produção do leite. A castanha, né? As castanhas oleaginosas, castanha do Pará, a amêndoa também fornece os lipídios desse leite. Os galactogogos, que são os alimentos que estimulam, né, são comprovados cientificamente que estimulam a produção de leite, né? Um deles é a aveia e as frutas vermelhas, e o abacate, que contém o ômega 9, né, que também é uma gordura super importante, né, que vai estar complementando aí essas necessidades de lipídio desse leite. Então, vocês viram que canja, canjica, cerveja preta são mitos. Né? Na verdade, uma alimentação rica em nutrientes, um arroz com feijão, com um bife, vai estimular da mesma forma que uma canja de galinha irá estimular, né? Essa produção desse leite. A única diferença é que, possivelmente, a canja de galinha, por conta da quantidade de líquido, ela acaba ocasionando um volume maior, mas a quantidade é a mesma.
Bom, e nesse período, então, de pandemia, né, que nós estamos passando, é importante que você, mãe, fortaleça ainda mais o seu sistema imunológico, né? Então, uma boa alimentação vai estar ocasionando, vai estar estimulando para que você tenha uma resposta muito mais rápida a um agressor externo, né, a um vírus, para proteger você e seu bebê. Então, os alimentos in natura, como as frutas, legumes, verduras, nós encontramos propriedades antioxidantes, né, que auxiliam numa melhor resposta a um vírus, a uma bactéria. Os vegetais verdes escuros, nós encontramos o ácido fólico. Tá? Então, o ácido fólico, ele acaba sendo responsável pela formação dos glóbulos brancos, né, que acaba compondo o nosso sistema imunológico. As proteínas de origem animal também são importantes por conta das funções de formação da hemoglobina, né? A hemoglobina acaba auxiliando também no nosso sistema imunológico, tá? E prevalecendo a anemia, né? Então, prevenindo a anemia e fortalecendo ainda mais o nosso sistema imune. Bom, então vocês viram que realmente uma nutrição adequada, bons hábitos alimentares, não somente os hábitos alimentares, né, mas uma rede de apoio bem formada entre a sua família, entre o seu companheiro, é significativo para que você tenha uma gestação saudável, né, e que você gere um bebê saudável, forte, né, previna ele de desenvolver doenças, patologias futuras, né? Então essa é a importância, eu trouxe para vocês a importância da nutrição para vocês mães que estão passando por esse período, né, de dúvidas. A gente tem muita informação em todos os lados, né, sobre nutrição, sobre qual tipo de alimento escolher, os alimentos que consumir, né? Então é importante que vocês tenham esse cuidado e trouxe realmente essas informações para que venham agregar no conhecimento de vocês. O nosso objetivo é que você tenha conhecimento e autonomia neste processo e se sinta confiante em tudo que está por vir. Obrigada e até logo!